Hoje eu quero falar especialmente a você que faz parte de uma igreja cristã e que pensa que somente ter um nome num hall de membros, ter um cargo de liderança, cantar num coral, cantar num grupo de louvor, enfim, exercer assim, pelo menos teoricamente, algum tipo de influência, alguma hierarquia de poder numa determinada comunidade cristã, já é estar comprometido com o reino de Deus. Na verdade, você não está comprometido, pelo menos teoricamente, você não está comprometido com o reino de Deus, você está apenas envolvido com ele. Para que haja um comprometimento real, você realmente tem que viver o Evangelho. Não basta ter apenas um nome numa lista. Você precisa realmente ter que seus valores têm que estar submetidos ao valor de Deus, à vontade de Deus. Para ilustrar melhor isso, eu quero usar aqui uma analogia. Eles já pedir desculpas, pedir perdão aos veganos, porque certamente eles não gostaram da analogia que eu farei, que é a do bife a cavalo. Bife a cavalo, para quem não sabe, é um bife de carne bovino, suíno, não sei, com um ovo em cima, um ovo frito em cima. Então suponhamos que o bife seja de carne bovina. No bife a cavalo, a galinha está envolvida com o bife a cavalo porque apenas botou o ovo e muitas vezes não sabe que o ovo dela foi parar lá foi frito lá e colocado lá na receita. Já o boi, ou porco, se for o caso, está comprometido com o bife a cavalo porque deu a sua vida, ainda que involuntariamente, para que de sua carne fosse extraído o bife para fazer o bife a cavalo. Então, da mesma forma, com relação a tudo que nós fazemos, e nesse caso mais específico do reino de Deus, você está realmente comprometido com a obra de Deus, com o reino de Deus, e principalmente com a proclamação do Evangelho de Cristo, quando você vive o Evangelho, quando você vive aquilo que você prega, quando você vive por Deus, para fazer a vontade de Deus, quando você vive por Jesus Cristo e é capaz de dar a vida por Ele. Agora, se você não tem esse grau de comprometimento, se você realmente é um cristão apenas de fachada, se você acha que pode muito bem ser cristão somente no final de semana, nos trabalhos da igreja, mas durante a semana você pode fazer o que você quiser, sem sentir nenhum peso na consciência, você infelizmente não está comprometido com o reino de Deus, está apenas envolvido com ele. E gostaria de dizer aqui uns textos bíblicos demonstrando que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, denuncia esse conflito entre o envolvimento e o comprometimento. E é claro que eu tenho que falar aqui sobre hipocrisia, porque hipocrisia é um dos maiores males da humanidade e existe sim hipocrisia no reino de Deus. E por meio dos textos bíblicos eu mostrarei por quê. Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, ao confrontar Saul, porque Saul tinha desobedecido a Deus, oferecido sacrifícios sem Deus ter pedido e tal, e Samuel, repreendendo Saul, disse o seguinte, conforme 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse a Saul, no caso: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E falando mais sobre hipocrisia, assim mais fundo ainda, sobre oferecer holocaustos, sacrifícios que Deus não aprova, veja o que diz o profeta Isaías, no capítulo 1, versículos 11 a 15. É um texto muito duro, muito pesado, mas necessário para os dias de hoje. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene.
As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, se você tem um cargo de liderança na igreja, se você canta no coral, se você canta no grupo de louvor, se você faz qualquer coisa, alega fazer qualquer coisa por obra de Deus, mas as suas atitudes condenam você, as suas palavras, o seu testemunho condena você e faz com que as pessoas do mundo ridicularizem você e consequentemente o reino de Deus, achando que todos os cristãos são como você, você está caindo no que está escrito aqui. E Oséias, o profeta Oséias complementa isso lá no capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas você pode dizer, mas isso é Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também fala sobre hipocrisia, fala muito. O próprio Jesus fala aqui em Mateus 5,37, no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 37, lá no Sermão do Monte, ele já diz assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, nossas atitudes devem ser coerentes com aquilo que pregamos. Se nós pregamos o Evangelho de Cristo, se nós pregamos os valores do reino de Deus, nossas atitudes devem ser coerentes com isso, tanto dentro da igreja como fora dela. E Jesus é ainda mais duro quando se refere aos escribas e fariseus, que eram as lideranças religiosas da época. Lá no Evangelho de Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28, dentre vários ais contra os escribas e fariseus, contra a hipocrisia daquela época, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Agora, existe uma solução para tudo isso? Existe. E a solução, uma das soluções que a Bíblia nos mostra, está aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21. Preste bastante atenção a respeito do que devemos fazer. Se você está no meio de tudo isso e reconhece o seu pecado, reconhece seu erro e reconhece que precisa mudar, porque o primeiro passo para a cura de alguém é reconhecer que precisa de ajuda, principalmente no ponto de vista psicológico, no ponto de vista espiritual. Se você reconhece que precisa de ajuda, que está errando, que está em pecado e precisa de ajuda, preste atenção nesse trecho aqui da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os seus nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quantos estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, no caso, a ira de Deus. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E finalmente, para encerrar esse vídeo, o texto lá de Tiago, capítulo 2, versículo 12, novamente conclamando o povo de Deus a ser coerente, a deixar de lado a hipocrisia, a falsidade, buscar sinceridade, buscar uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, uma adoração honesta a Deus com palavras e atitudes. Não somente nos finais de semana, no trabalho da igreja, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tiago, no capítulo 2, versículo 12, diz assim: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, tudo que nós falamos deve ser coerente. Se nós pregamos o Evangelho, o genuíno Evangelho de Cristo, devemos viver esse Evangelho em palavras e atitudes. Então, se essa mensagem tocou seu coração,
Espero que você possa refletir bem sobre isso. Se puder, curta, compartilhe, São Faurício, no meu canal. E peço perdão caso vocês tenham se sentido ofendido com essas palavras, mas foram palavras necessárias que Deus colocou no meu coração para fazer diferença na sua vida. Que Deus abençoe e até depois, se quiser.